Queridos que já estão acessando aí, tá dando para me ouvir bem, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Os nossos amigos, os nossos convidados que estão chegando na nossa igreja neste momento. Ótimo. Minha querida Helenita, abraço, querida. A Rosinha é um espetáculo, né? Tentando aqui me acalmar, né? Baixar, como se fala bem, acalmar o coração, né? Para que a gente consiga todos juntos e juntas fazermos mais um encontro inspirado. Também estou com saudade, minha querida, né? Vocês não me levem a mal, às vezes não dá para ver as mensagens aqui, que são muitas, e a minha visão já está um pouco turva, né? A senilidade, né? Tomara que com essa senilidade venha alguma sabedoria dos anciãos, né? Bem, pessoal, já chegando aí na nossa hora, às 19 horas, iniciemos então, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Repete comigo aí. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Uma terceira vez para confirmar. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi no coração a resposta de vocês. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, Pai e protetor das famílias, rogai por nós e providenciai. Eu digo a primeira parte da jaculatória e vocês, por favor, respondam comigo, tá certo? No coração. Jesus, Maria e José. Muito bem, gostei. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu me chamo Dionísio, sou do movimento aqui dos Circos Bíblicos da Paróquia de Calcaia e tentamos também fazer uma pastoral litúrgica aqui na comunidade de São Francisco, aqui no Itambé, e Vicente Arruda. Então, para ficar bem apresentado, para quem não me conhece, né? Dionísio, tá bom? Estamos hoje, né, 22 de junho do ano da graça de 2020, 12ª semana do tempo comum. Nós que acompanhamos diariamente a liturgia diária, chegamos num dia do Senhor, fazemos um fechamento de todas as nossas orações com a oração principal, que é a Santa Missa. E já estamos caminhando aí na 12ª semana do tempo comum. Hoje alguns santos, né, de devoção. Nós temos também na liturgia aí, indicando, entre eles Thomas More, um grande santo também de história riquíssima. E vocês sabem que a história dos santos servem para nos santificar também. São fontes também de inspiração. Oi, minha irmã. Estou aqui vendo, estou conseguindo ver hoje, tá certo? Minha irmã aí, querida Azê. É mais uma irmã que eu tenho, né? Nós estamos, pessoal,
reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora todos juntos, como na liturgia das horas, com a mente e o coração aí ligados. A nossa oração antes de ler a Sagrada Escritura. Já sabemos de cor? Decoração? Por favor, rezemos todos juntos, num só Espírito. Ó nosso Mestre, Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Bem, pessoal, hoje é o nosso terceiro encontro histórico aqui por este meio de comunicação, essa mídia. Terceiro encontro. A gente tenta, a cada encontro, formas de ficarmos cada vez mais antenados dentro desse mesmo espírito de São Paulo, e a organizar, um caso bem específico aqui dessa carta pastoral, organizar a nossa comunidade, ou reorganizar. E a gente, todas as pessoas que estão envolvidas, são muitas pessoas, as que aparecem no vídeo aí de vocês, mas tem muito mais pessoas que estão no apoio, nos bastidores, rezando, colocando a mão na massa, incentivando, pessoas que são verdadeiros anjos da guarda. Toda a coordenação aí dos círculos bíblicos, a nossa paróquia como um todo, muita gente aí de outros setores, outros serviços, outros movimentos, outras pastorais. A gente sente, sabe, que tem essa corrente do bem, graças a Deus, tentando, rezando, batalhando para que nós consigamos, através desses pequenos encontros semanais, cativar cada vez mais pessoas, e as pessoas que estão já participando desse momento, que elas consigam, mesmo que dessa forma, não presencial, mas eu acho assim, quando eu falo não presencial, fica assim porque sabe, o coração, os corações estão, sabe, online, eu acho que, sabe, a presença, a gente sente o calor, sabe, eu sinto esse calor de vocês. Eu sinto dos meus amigos também, sabe, que estão aí a cada dia da semana, Vicente, o Cleito, a Egídia, a Ana, todas essas pessoas, sabe, as meninas da catequese, sempre estou dando uma olhada lá, Eu sinto que a gente, sabe, está tentando ficar cada vez mais irmanados nessa corrente, sabe assim? Que as nossas deficiências, que as nossas carências, que os nossos, sabe, as nossas fragilidades, Deus não permita, e a sua Santíssima Mãe, que a gente
não fique à mostra, mas que nós sejamos instrumentos, e bons instrumentos, e divulgar essa palavra. Que seja o termo missionário online, seja lá o que for, que a gente consiga pelo menos ser uma imitação, uma pequena imitação de São Paulo. Que o espírito, né, como fala essa oração inicial, que a gente consiga, sabe, ter esse espírito de São Paulo. E bem certinho, pessoal, hoje nosso terceiro encontro, nós estamos no terceiro capítulo dessa primeira carta dirigida a um pastor, por isso chamado também assim, né, pastoral, nem todo mundo gosta desse termo, dirigida a um pastor chamado Timóteo. Pastor esse que foi o grande, né, o grande amigo aí, mais próximo, ele e Tito, de São Paulo. Menino bom, que ajudou muito a São Paulo e logicamente nos ajuda muito, né? Timóteo. Bem, pessoal, desses 3 capítulos iniciais dessa carta, eu gostaria muito hoje, já que nós todos os dias, né, nós temos esses nossos servos e servas que falam sobre esse determinado assunto do dia, da semana, né, no caso. Eu gostaria muito de assim, fazer uma abordagem, a gente fazer assim dar uma panorâmica do que a gente viu até hoje, né? Esse pouquinho que a gente viu até hoje, lógico, um pouquinho que eu estou falando, né? Quando a gente começou aqui online, né? Online, e também os grupos, o que eles também já viveram, vivenciaram nesse período, vendo essas cartas paulinas, né, desse corpus chamado Corpus Paulinos. Nós já passamos aí, pessoal, em muitas cartas, né, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Tessalonicenses, não é isso? Efésios, Gálatas, né? Certo que foi de uma forma alguns momentos aí meio que atropelado, né? Filemon. Mas é interessante que a gente consiga, sabe, ter uma visão geral sempre do que a gente está vendo, uma panorâmica, a gente está vendo aqui, às vezes no detalhe, né, e tal, mas a gente sabe, de repente, afasta um pouquinho a câmera dos nossos corações, para que a gente tenha essa ideia do geral, né, do contexto. A gente não pode mais, sabe, estar com essa dificuldade toda, né? Eu estava brincando com uma colega minha aí hoje, esses dias aí. A pessoa, quando tem dificuldade de encontrar um livro na Bíblia, diz, não, porque está faltando aquele livro. Mas nós que somos discípulos bíblicos, temos que, de forma didática, metódica, sabe, a gente saber quantos livros, né, a Bíblia, quantos livros tem a nossa Bíblia, quais são os 2 grandes blocos da Bíblia, ter uma noção da sequência, onde se localiza aquele livro. Eu acho interessante que o nosso padre José Filho, sempre nos encontros, pessoal, o livro para você encontrar é a sequência tal, é depois desse livro tal, ele fica, sabe, dando algumas dicas para a gente. São coisas bem basilares, pessoal, sabe, bem fundamentais, que nós precisamos, ao longo desse tempo, e ficando, sabe, afinado com essas coisas, né? Tipo, nós estamos estudando as cartas de São Paulo. Nós sabemos quantas cartas são? Nós sabemos a sequência? Quando eu falo sequência, a sequência que está na nossa Bíblia, né? Nós sabemos as que são realmente consideradas como de autoria de próprio punho ou de própria cabeça, coração de São Paulo, e as que são segundo São Paulo? Porque há tanta contestação, tanta polêmica em relação a dizer que essas cartas que nós estamos estudando agora, né, Timóteo, são tão diferentes de outras cartas paulinas. A gente começa a perceber isso quando nós temos essa visão de contexto, essa visão global.
A gente começa a pegar essa sensibilidade, sabe? E ver que algumas palavras não são... essa palavra aqui eu acho que São Paulo, eu sinto no coração, sabe? São Paulo, na outra carta, ele fala assim dessa forma, de forma amorosa, como uma mãe, aqui ele já está passando de uma forma mais dura, mais direta, sem muita justificativa, sem convencimento, querendo colocar dessa forma. São esses detalhes que a gente começa a entender o que é uma interpretação, ou numa forma mais bonita de dizer, né, o que é uma exegese. Que palavra é essa, exegese, que eu vejo tanto falar, hermenêutica, interpretação segundo o magistério. A gente precisa, sabe, aos poucos ir deixando de ser criança, de ser bebê na fé, e, sabe, para águas mais profundas. A preocupação nossa tem que ser no crescendo. Não podemos ficar só na superfície, sabe? O que os nossos padres nas homilias falam, cada vez que eu ouço a homilia daquele padre, naquele ano, naquele tempo litúrgico, que eu estou realmente acompanhando, preparando, fazendo a minha oração diária no meu cantinho, do meu quarto, sozinho, sozinha, quando eu ouço um padre, um pastor meu falar sobre determinado assunto, isso me conforta tanto quando eu sei que, isso eu já senti, isso eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. Eu já estou pegando uma sensibilidade, eu já estou amadurecendo na minha fé. Nós não podemos, como católicos, ficarmos, sabe, só preocupados, não, eu vou à missa, fiz a minha obrigação. Missa não é obrigação, para começo de conversa, né? Não podemos encarar como obrigação só a missa. Fica muito nessa de os evangélicos, a leitura da palavra, muito ligado na palavra, e nós nessa questão da missa, e se finir, e encerramos ali. Não. Para que nós possamos aproveitar de forma bem íntima, efetiva, que os nossos pastores falam, a gente precisa ter essa profundidade. E a profundidade adquirida no dia a dia, no labor, na oração diária. Nós fizemos aqui uma série de invocações jaculatórias, oracionais, para que elas nos ajudem, sabe, nesse momento. Olha que interessante, né? Nós passamos um momento aí, meio sem saber o que se faz, o que a gente pode fazer, o que parados, esperando o tempo passando. E aí o Espírito Santo guia algumas pessoas e nós estamos aqui, tentando de alguma forma movimentar, provocar. Se eu, com a graça de Deus, conseguir, pelo menos nesse pouquinho tempo que nós temos aqui, a gente consegue, sabe, em alguma pessoa, uma pessoa que seja, provocar que ela procure determinada leitura, determinado documento da igreja, acompanhe a liturgia diária, meu Deus, a gente já tem conseguido o nosso propósito. Eu achei interessante que no grupo foram colocados algumas vezes aí, né, aqueles vídeos engraçadinhos, mas tem uns engraçadinhos que são bem sérios, né? Um deles falava que enquanto Satanás fechou, né, as igrejas, né, físicas, Jesus vem e abre uma igreja em cada casa. Ou seja, isso foi multiplicado, né? Como está sendo multiplicado agora, nós temos várias e várias pessoas queridas que estão nos acompanhando neste momento. Independente aqui, porque o centro
desses encontros, pessoal, não é o Dionísio, não é o Vicente, não é o Cleito, não é a Egídia, não é a Ana, enfim, seja lá quem for. O centro nós sabemos bem, e aí o São Paulo nos deixa bem claro que nós somos apenas servos e servas, apenas instrumentos, simples instrumentos para que a palavra de Deus cada vez mais, sabe, se propague. Nessa visão, pessoal, geral do que a gente já viu até agora, eu estou seguindo aqui, tá certo, o roteiro, os aprofundamentos aqui do padre José Bortini. Algumas leituras também de outras Bíblias, né, da Ave Maria, da Jerusalém. A leitura também da Ave Maria, né, Jerusalém, exato. Em relação a essa carta, né, primeira carta de Timóteo e segunda também, né? O que a gente pode perceber é um certo estranhamento, né, em relação à abordagem que é feita nessa primeira carta a Timóteo. A gente sente assim um estranhamento, eu pelo menos, eu não sei se vocês sentiram, pessoal, eu senti um estranhamento em alguns termos, algumas formas de abordagem. Uma delas, eu confesso a vocês que eu fiquei como um simples leigo, fiquei meio assim preocupado com essa abordagem. É São Paulo que inicia, né? Nós vemos lá nos Atos, nas outras cartas, que tem diaconisas, né? Febe, por exemplo, que tem grandes pessoas, né? Amigas, mulheres, que seguem São Paulo de forma muito efetiva e afetiva. Lídia, né? Febe, estou citando duas mulheres aqui, e aí a gente pega um texto, né, desse, no capítulo 2 aí, se eu não me engano, no versículo de 9 a 15, não estou aqui com a Bíblia aberta, é o capítulo 2, de forma tão, a gente tem que ter muito cuidado, uma fé muito grande, que a mulher tem que ficar calada, entrar muda e sair calada, tem que ficar em silêncio, tem que ser submissa. E aí a gente fica, sabe, será que isso é de São Paulo? Aí a gente fica, não, isso aqui deve ser de algum seguidor, e um seguidor que, no contexto da época, né, muito patriarcal. A gente tem que entender também a data, né? Esses textos são datados, para você entender o texto, tem que entender o contexto, né? Sempre se fala isso. Então, pelo aquele contexto, ele imagina as mulheres teve assim uma certa regressão, então. E a forma também da abordagem, né, desse texto paulino, a gente lembra de algumas formas carinhosas, né, que eu sou que nem uma mãe que chama os meus filhos, né, sobre as minhas asas, aquela galinha que, né, pega os seus filhotinhos sobre as suas asas, a mãe chama o seu filho. E aqui nessa carta, de forma assim tão doutrinal, né, assim direta, a gente não sente assim um trabalho de convencimento, né? Parece que são regras que são ditadas, hinos, fragmentos de hinos que são lançados. Logicamente eu estou falando aqui em relação, pessoal, à autoria, né? Em relação à inspiração, em relação que serve de base para a gente, como um discípulo bíblico, e principalmente nós que trabalhamos com liturgia, para entendermos esses termos, o que é um presbítero, um episcopo, um diácono, como era a liturgia, o início da nossa liturgia, do serviço litúrgico, da celebração. E aí esses textos eles nos inspiram muito para a gente perceber ao longo da história, até chegar à nossa liturgia das horas, também a oração da igreja, né, oficial da igreja, belíssima por sinal. Nós temos várias orações aí que são, inclusive nossa igreja, né, são várias orações que são formatadas, né, assim já são prontas para que a gente possa, a partir dessas orações, se inspirar, chamar o Espírito.
esse valor, digamos, até histórico e muito mais inspirado dessa carta, é indubitável, é sem dúvida nenhuma inspirada a carta. Quando eu falo aqui da estranheza em relação à autoria dessa carta, né? E algumas coisas que são paradoxais, né? No momento existe uma personagem protagonista, Lídia, uma Febe, ou Febe, como prefiram, como quem preferir dessa forma. E em outro momento você vê uma parte que a mulher tem que ficar calada, silenciosa. Em relação aqui à postura dela, o vestir, a questão da sobriedade, perfeito. Tanto os homens como as mulheres, a sobriedade, a modéstia no vestir, até hoje é observada ao longo da evolução da nossa igreja, né? Mas assim, é uma mudança muito grande de uma igreja que era itinerante, essa igreja que Paulo, com certeza, né, foi coluna, foi peça fundante, até chegar a essa igreja institucionalizada, né, com hierarquia, com regras, observando essa expressão dele, né, que ele fala aqui, que também é estranha ao vocabulário paulino, sã doutrina. A gente começa, pessoal, a perceber algumas contradições próprias, porque quando a gente começa a ter alguma profundidade, a ver, rever, fazer algum cotejamento, alguma comparação, a gente vai percebendo, sabe, essa sensibilidade, essas diferenças, e vai vendo que assim como nós temos as nossas diferenças, as nossas divergências, as nossas contradições, a palavra também tem alguns momentos que a gente fica, sabe? E a gente tem que compreender a história dos nossos pais. Nós temos, olha só, nesta carta chamada das pastorais, nós temos essas expressões, nessa questão da consciência, da boa consciência, como eu falei a vocês, a sã doutrina, o depósito da fé, isso é muito usado lá em Tiago, né? Esses termos, episcopo, presbíteros, diáconos, episcopo, né, que é supervisor, né, quer dizer supervisor, na origem da sua palavra, seria como se fosse um dirigente, né, uma pessoa que vai assumir um cargo de supervisão naquela comunidade. Presbítero, mais ligado a uma espécie de ancião, se bem que essa função do presbítero com o episcopo não fica muito clara, as funções. As do diácono são mais claras, né? As funções do diácono, né? Que é servir à mesa. Diácono é o servidor, né? Nós vemos muito essa passagem bonita de diáconos que são consagrados lá na imposição de mãos, lá no Atos dos Apóstolos, aqueles 7 diáconos, né? A gente está aqui vivendo a Eucaristia, a comunhão, a gente não pode estar servindo à mesa. A gente tem essa leitura lá nos Atos. Mas, assim, características dessas cartas, nesses primeiros 3 capítulos, vem dessa questão da preocupação de como deve bem funcionar uma comunidade cristã, com as suas regras, com seus métodos e principalmente como devem se portar as pessoas que estão no serviço litúrgico, na celebração. Aí sim, essas características
não ficaram, não saíram de voga não, viu pessoal? Para nós que continuamos no serviço, nós que trabalhamos na nossa comunidade, muitas dessas características, aí sim, não ficaram desatualizadas não. É interessante que nós façamos essa leitura, essas características que a gente encontra nessa carta, elas servem perfeitamente, se encaixam perfeitamente, a grande maioria, quase na totalidade, para o nosso serviço aqui hoje. Postura, comportamento, a hombridade, questão de caráter, a hospitalidade, o conhecimento da palavra, ser um ser irrepreensível, estava vendo aqui, pessoal, no Santoral, né? Nós temos assim algumas datas interessantes aqui, né? Hoje eu falei de São Thomas More, né? Eu me lembrei também que nós temos no Santoral um dia dedicado a São Timóteo. Temos algum agiógrafo, ou seja, aquela pessoa que escreve sobre o santo, alguma coisa sobre São Timóteo? Tem sim, 26 de junho, aliás, desculpa, 26 de janeiro, né? Dia de São Timóteo. Aqui está bem destacado aqui, o Santoral aqui, no pequeno Santoral, a geografia aqui de São Timóteo, né? E é interessante que São Timóteo, né? Dia 26 de janeiro, a gente comemora, dia de São Timóteo também. É interessante lembrar, pessoal, que temos vários santos, no mesmo dia tem vários santos e santas naquele mesmo dia. Alguns são destacados, outros nem tanto, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas todos santos e santas. Nem todos estão no calendário romano lá, mas assim, a importância como fonte também de inspiração de santidade é a mesma. E no dia 25 de janeiro, né, pessoal, no dia anterior, a conversão de São Paulo. Olha que coisa, né, interessante, né? 26, dia de São Timóteo, 26 de janeiro e 25 de janeiro, conversão de São Paulo. Assim também como nós temos agora 29 de junho, né? São Pedro e São Paulo, né? São Timóteo, pessoal, grande amigo, irmão mesmo de São Paulo. A gente viu aqui algumas coisas nele, né? Nasceu em Listra. As primeiras viagens aí, né, de São Paulo, teve um encontro assim, que a simpatia foi rápida e gratuita, né? De pai grego, né, e mãe judia. Formação da família, pessoal, aí conta muito, né, como continua contando até hoje. A mãe é Eunice, né, e a sua avó Lloyd, né, Lloyd. Ele fez várias viagens aí, né, com São Paulo. E aqui neste meu livrinho aqui fala que ele sofreu o martírio no ano 97. São Paulo, né, endereçou a ele, esse pastor, por isso a questão de ser carta pastoral, né, enviou esse pastor duas cartas. A primeira que nós estamos vendo agora, a primeira carta a Timóteo, e uma segunda carta, né? Se fala que ele foi bispo, né, da igreja de Éfeso, por volta do ano 66, né, depois de Cristo. Essa figura, pessoal, de Timóteo, e a gente sempre fala, né, os nomes geralmente para os semitas, esse povo aí, o nome diz a identidade da pessoa, né? Timóteo é aquele que honra a Deus. E como honrou, né, e honra a Deus São Timóteo, né? Que ele rogue por nós.
que Ele também nos vigie, nos supervisione, né? Nesse trabalho pastoral, de cuidado que eu falo, quando eu falo pastoral aqui no sentido de cuidado, de zelo, de como está a nossa comunidade, né? São Paulo recebeu, pessoal, uma missão, e aí o missionário ele recebe a missão e ele tem essa sensibilidade de enxergar pessoas para darem prosseguimento, sabe, dar prosseguimento ao trabalho missionário. Eu ouço, eu sou tocado, e aí eu consigo enxergar pelo coração pessoas que podem dar prosseguimento a esse meu trabalho. E São Paulo viu em Timóteo esta pessoa, este missionário. E coloca-o nessa missão, né, difícil, dentro de uma realidade de muita dispersão, paganismo a toda, bem diferente de hoje, né? Muita heresia, ou seja, muitas escolhas erradas, muitas escolhas que prejudicam o andamento, a consolidação do início do reino de Deus no nosso meio. E existe uma palavra, pessoal, algumas bíblias têm a definição, né, dessa palavra chamada gnose, gnosticismo, né, que não se passa de uma filosofia aí do mundo pagão, de gnose, né, gnosticismo, gnose, sabedoria, conhecimento, essas questões esotéricas, escondidas, arcanas, de um homem querendo explicar por si mesmo o que é a divindade, ou o que são as divindades. Um Deus que é mau, um Deus que é do mal, um Deus que é do bem. Uma dualidade, sabe, entre a matéria que é ruim e o espírito que é bom. Ou seja, esse dualismo que nós chamamos de maniqueísmo, que nós temos um grande santo na igreja que foi maniqueu, Santo Agostinho. E são estas heresias, esses conhecimentos, esta forma que o homem procura de, por si mesmo, achar que por sua própria força consegue compreender o mundo, o universo, ou seja, ele é o próprio Deus que consegue entender a sua realidade. E aí dessas tendências pagãs, nasce uma série de heresias. Para que vocês consigam entender mais, pessoal, no nosso Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho aqui que é precioso, o número 285, se fala sobre o que é gnose. Aí você pode ir lá pesquisar com mais calma. Gnosticismo, né? Que são essas que São Paulo fala aqui na carta, né? Essas fábulas, essas histórias, esses falsos doutores que propagam, sabe, determinado conhecimento, que as pessoas ficam todas confusas, perturbadas, e aí mudam, sabe? Cabeça vira e acabam cometendo uma palavrinha também bonitinha, né? Que é a apostasia. O que é apostasia? A gente tem que saber o que é. Será que eu estou cometendo apostasia? Será que eu estou cometendo heresia? Será que eu estou sendo realmente um católico consciente? Eu estou praticando realmente aí a sã doutrina? Eu estou seguindo, sabe, os caminhos que o magistério
me indica. Não estou falando aqui nada, pessoal, fora da preocupação de São Paulo em relação a essa comunidade. Que ele envia aqui o seu servo, o seu filho na fé, Timóteo, para que ele consiga, abrir os olhos e principalmente os corações dessas pessoas que estão se perdendo. Será, meu Deus, que eu estou me perdendo? Será que eu estou buscando a Deus de forma correta? Será que eu estou rezando com o meu coração aquela oração, tradicionalíssima da igreja, chamada, do original latim, Subtum Presidium, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas. Aí vocês podem completar. E aí que vem, a importância de uma carta dessa, nesse sentido, de saber como é que anda a minha comunidade. Como é que está a minha comunidade, por exemplo, aqui do Açude, do Itambé, do Vicente Arruda, aqui de Nossa Senhora de Fátima, de São Jerônimo. Como é que está aqui a minha comunidade de Nossa Senhora dos Prazeres? E tantas comunidades espalhadas por nosso município. A gente visitou, pessoal, no ano passado aqui, Nossa Senhora de Guadalupe, Que era, depois não era, depois repassou. Eu me lembro até da preocupação, do pai Zé Filho, a época que retornou, essa comunidade retornou para, digamos assim, para o gerenciamento aqui, a direção da nossa paróquia e a carência, que é aquela comunidade. E aí tantas outras, que a gente sabe. Será que eu tenho que me preocupar só com a minha comunidade? Se lá está a minha igreja, tem um sonzinho perfeito, tem quem cante, tem quem toque, tem quem faça as leituras, nós fazemos aqui campanhas, nós temos as pastorais do batismo, do dízimo, a gente consegue se manter. E as outras comunidades não fazem parte da paróquia? Eu devo sim, rezar, é que ele se fala nessa oração. Na minha oração tem que ser, primeiramente, individual e, segundamente, digamos assim, e de forma muito importante, comunitária. Ora, a gente deve rezar até pelos nossos inimigos, até para quem a gente sabe que nos odeia, até pelas autoridades. Para que a gente, consiga se converter e converter a essas pessoas que estão nesse rol de orações. E é interessante, a gente lembrar que a oração são duas palavras, duas palavras se coadunam, se complementam. Eu oro, eu peço a Deus, eu me religo espiritualmente, mas para que o meu corpo, a minha vontade, o meu intelectual ponha a mão na massa. O que é que eu posso, o que é que eu devo fazer pela minha comunidade? Eu não posso me omitir.
alguma coisa, de alguma forma, eu tenho algum talento, algum carisma, eu tenho que ser aproveitado nessa comunidade. Eu não sei ler, eu sei cantar, eu sei varrer uma igreja, eu sei abrir as portas daquela igreja, eu posso participar de uma pastoral do batismo, eu posso participar de uma pastoral litúrgica, eu posso até primeiramente me preparar no círculo bíblico, que é fundamento, é base. E aqui eu não estou puxando, sabe, pessoal, a sardinha, sabe, de maneira alguma, a minha brasa aqui. Para que eu consiga, sabe, passar, ter alguma espiritualidade, eu tenho que ter a formação na palavra de Deus. Eu não posso buscar o sagrado sem ter o manual do que é sagrado, sem saber qual o manual que é sagrado. É a Bíblia. A preocupação na carta, toda ela vem dessa organização, de como está funcionando essa comunidade. E essas pessoas que estão trabalhando nessa comunidade estão preparadas, elas precisam passar por um estágio, por um treinamento. Elas são pessoas ilibadas, são pessoas idôneas, são pessoas que podem dar um exemplo caladas, sem falar, elas estão dando um exemplo. É necessário que antes que eu fale, eu calado, alguém consiga, sabe, enxergar em mim um mínimo de coisa boa, um mínimo de coisa interessante, boa, que inspirada. Essas pastorais, pessoal, elas já indicam para a gente também um estágio, né, mais avançado daquelas primeiras igrejas fundadas por São Paulo, né? Aquelas mais diversas comunidades que a gente vem acompanhando aqui nesses estudos, fundadas por São Paulo. É um estágio já bem mais avançado, né? Eram antes pessoas que eram itinerantes, que se deslocavam, digamos assim, eram nômades, e agora ficaram, entre aspas, digamos assim, sedentárias, né? Conseguiram encontrar um terreno, plantar e colher naquele mesmo terreno, naquela mesma igreja. De uma mobilidade que havia, desse deslocamento, agora são lugares fixos, são comunidades fixas que precisam de um acompanhamento, de um gerenciamento, de uma supervisão, de pessoas que precisam de um acompanhamento diário, de verificar se essa tradição deixada por Cristo está sendo seguida. Claro que aí tem a mão do homem, e nós somos, pessoal, infelizmente frágeis. A gente sabe, comete pecados de inventar algumas coisas nossas mesmos. No meu contexto, do que eu penso, eu quero, sabe, fazer com que a minha palavra, não mais o Espírito Santo, mas a minha palavra, o meu pensamento. E aí a necessidade desse acompanhamento, sabe? Da gente perceber nessas cartas o que realmente eu posso tirar, eu posso absorver do que é sagrado, do ritual, da liturgia, da celebração, da tradição que realmente ficou ali intocada, que não teve nenhum contexto histórico, algum momento contextual que prejudique esse andamento dessa tradição. Claro também que a gente tem que observar, pessoal, que
com toda a atualização, com todo o dinamismo, algumas coisas são imutáveis. A gente tem que ser bem dogmático e bem tradicionalista em algumas coisas não. E aqui fala, né, a questão da postura, do comportamento da pessoa, do caráter da pessoa, isso é imutável. Eu estou levando aqui em conta, pessoal, que nós estamos em casa fazendo a leitura desses capítulos. Que o nosso tempo é tão curto e no encontro anterior, não sei o que houve aqui, o tempo foi encerrado de forma aqui abrupta, rapidamente. Não sei se é a questão do tempo aqui do... Eu estou até com o reloginho aqui seguindo aqui. Mas eu estou levando em conta que nós estamos lendo e relendo e refletindo e meditando e contemplando e ruminando estas palavras. Eu nem li aqui o texto de hoje, né, o capítulo hoje que é o terceiro. Estou falando assim de formas mais gerais, que nós temos a semana toda, essa semana toda para a gente, pessoas que vão fazer a abordagem desse capítulo terceiro. Aqui de forma bem geral, para a gente ter uma ideia desse contexto, sabe? A gente sabe que foi mandada essa carta por que a Timóteo? A gente viu aqui as várias provocações, as várias motivações naquela época que levaram São Paulo, que levou a São Paulo, né, a escrever essas indicações, essas orientações, essas instruções a Timóteo. Instruções essas que servem perfeitamente a cada um de nós. A gente retoma, pessoal, no próximo encontro. Por favor, as opiniões de vocês aí em relação, né? Vocês podem também, qualquer reclamação, vocês podem se dirigir ao Círculo Bíblico. Olha, aquele monitorzinho lá da segunda-feira não é muito bom, ele está lá fazendo dessa forma, eu gostaria que você orientasse a ele. Nós estamos aqui para você realmente receber essa instrução. Eu apenas, né, a gente tem forma de fazer uma abordagem e hoje eu estou preferindo assim fazer essa abordagem de forma mais geral, e a gente continua no próximo encontro, mas estamos abertos a sugestões e reclamações. Nós temos aí os meus chefinhos e chefinhas que são, né? Vocês podem se dirigir a eles. Olha, o Dionísio não está fazendo um trabalho bom, está sendo assim, assado, né? Temos aí a Luísa, a Zulene, o Jerônimo, a minha querida Zê, a Toinha, meu querido Carlinhos, a Laédia, a Ana, enfim, uma equipe imensa aí, pessoal, de pessoal realmente gabaritado, para que vocês possam, né, se dirigir e dizer, olha, o Dionísio não está fazendo um bom trabalho. Tá bom? Queridos e queridas, nós estamos no mês dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, mês de junho. Não se findou ainda, né? Estamos já nos finalmente aí, hoje dia 22. E esse mês é dedicado aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Eu estou seguindo aqui a linha do nosso santo São João Eudes. Ele coloca, pessoal, olha aí, um grau de igualdade aí, Sacratíssimo Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, juntos. E eu vi um vídeo aí que o Jerônimo mandou, acho que foi o Jerônimo aí no grupo da família, belíssimo. Eu até pediria a ele que ele remetesse aí para quem mais gente pudesse ver esse vídeo. E eu aprendi com esse vídeo, olha, a gente está aprendendo sempre, pessoal, que além dos corações de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, nós temos também
um coração silencioso, justo, protetor, providente de São José. Olha que coisa linda. Eu não sabia, confesso a minha ignorância. Ele colocou lá os 3 coraçãozinhos, sabe? É claro que o de Jesus é o mais maior. Aí vem Maria e São José. Mas São José, silenciosamente repassado para a gente, eu me senti assim, sabe, extasiado, arrebatado com esse pequeno vídeo que foi colocado no grupo. Sacratíssimo coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Coração imaculado de Maria, seja a nossa salvação. Pessoal, nossa oração, depois de ler a Sagrada Escritura, podemos, ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos.